Pessoal, agora a gente vai fazer uma rápida revisão aqui da parte de cinemática vetorial para a gente fazer a nossa próxima questão, tá certo? Bom, imaginem que eu tenho um móvel aqui, ó, realizando um movimento curvilíneo, né? E todo móvel que realiza um movimento curvilíneo e com aceleração tangencial, ele pode ter uma aceleração representada dessa forma, uma aceleração que vai ter uma direção inclinada em relação à trajetória, né, da partícula, né? Então, essa aceleração ela vai ter duas componentes, pessoal. Sempre você vai poder projetar essa aceleração na direção, ó, que é tangente à trajetória. A gente vai chamar essa componente de aceleração tangencial. E nós vamos poder também projetar essa aceleração numa direção, ó, que aponta para o centro da curva. Essa aceleração nós chamamos de aceleração normal ou aceleração centrípeta, tá? Vetorialmente, pessoal, eu posso dizer que a aceleração resultante, ó, o vetor aceleração resultante é a soma do vetor aceleração tangencial com o vetor aceleração centrípeta, certo? Em módulo, ou seja, se eu estiver trabalhando com valores numéricos, eu sempre vou poder fazer um teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a AT ao quadrado mais ACP ao quadrado. Por quê? Porque o vetor aceleração centrípeta ele é sempre perpendicular à aceleração tangencial. Tranquilo? Bom, quais as características da aceleração centrípeta, então? Direção radial, sentido sempre apontando para o centro, e a intensidade ela vai ser o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Tá certo? Então, essa equaçãozinha aqui é importantíssimo você lembrar para a prova do Enem. Beleza? Bom, e qual a importância da aceleração centrípeta? Ora, um móvel só realiza uma curva se ele tiver aceleração centrípeta, porque ela é a responsável por alterar a direção da velocidade. Então, essa velocidade aqui, ó, ela só altera a direção, ela só faz a curva se tiver aceleração centrípeta. Beleza? Professor, e a aceleração tangencial? Como o próprio nome está dizendo, ó, a direção tem que ser tangente à trajetória, ou seja, ela vai estar na mesma direção da velocidade. E o sentido pode ser igual ao da velocidade, se o movimento for acelerado, ou oposto ao da velocidade, se o movimento for retardado. E a intensidade é o módulo da aceleração escalar. Ou seja, pessoal, o módulo da aceleração tangencial, ela vai ser a responsável por alterar o módulo da velocidade. Então, se esse vetor velocidade aumenta de tamanho ou diminui, né? Ou seja, se dentro do carro você pisa no acelerador para aumentar a velocidade ou pisa no freio para diminuir essa velocidade, quem está fazendo isso é a aceleração tangencial. Tranquilo? Pronto, então lembrando disso aqui, vamos para a nossa próxima questão, tá? A questãozinha 10 aí, ó, ela vai dizer o seguinte: um projeto de estação espacial circular que pode girar solidárias em torno do eixo central com velocidade angular constante visa minimizar a exposição por tempo prolongado a baixo valor de gravidade, que pode causar problemas ósseos e musculares. Para se adaptar às diferenças de gravidades dos planetas, um grupo de astronautas sugere o projeto como da figura. Nele, a parte externa, raio RE, deve simular a gravidade na superfície da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E a interna, raio RI, deve simular a gravidade de Marte, aproximadamente 4 metros por segundo ao quadrado. Se o diâmetro externo da estação for de 1 km, para que o projeto logre êxito, o raio interno deve ser de quanto aqui? Pessoal, cuidado aqui, tá? Porque no texto ele fala aqui, ó, no diâmetro externo da estação, 1 km. Então eu vou ter que dividir por 2 para usar o raio externo, né? Então vamos fazer a nossa figurinha aqui, tá, pessoal? Vamos colocar aqui o nosso raio externo de meio quilômetro, o nosso raio interno nós queremos descobrir, tá? E vamos colocar uma pessoa no raio externo
essa pessoa, pessoal, vai estar realizando um movimento circular, né? Porque a estação está girando aqui, ó. Então, obviamente, existe um vetor aqui, ó, apontando para o centro. Pessoal, esse vetor aqui vai ser a aceleração centrípeta. Essa aceleração é gerada por quem, professor? Pela força normal, galera. É a normal, é a força que aponta para o centro e que gera essa aceleração centrípeta. E nós sabemos que quanto maior for a normal, maior a sensação de peso que a pessoa tem, porque ela está comprimindo mais o solo, certo? Então, quanto maior for essa aceleração centrípeta, maior vai ser a normal, maior a sensação de gravidade aparente que a pessoa vai sentir, beleza? Vamos colocar outra pessoa aqui no raio interno, que ela também vai ter uma aceleração centrípeta interna, tá? E vamos lembrar aqui da equação da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, né? Mas existe uma outra forma da gente escrever a aceleração centrípeta, pessoal. Como ele diz que a velocidade angular é constante, vamos lembrar que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Se a gente substituir aqui, ó, a gente vai ter, ó, no lugar do v eu boto o ômega r, entre parênteses ao quadrado. Aí o ômega vai ficar ao quadrado e o r também vai ficar ao quadrado, só que um r aqui de cima eu vou cortar com um r aqui de baixo e eu vou encontrar essa segunda expressão aqui, ó, que também é muito comum para a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes r. Só, galera, que aí eu posso passar esse r dividindo e isolar o ômega ao quadrado. Posso dizer que ômega ao quadrado é a aceleração centrípeta dividida pelo raio. Detalhe, pessoal, essa estação aqui, nessa estação, essas duas partes circulares, elas giram em torno de um eixo comum com a mesma velocidade angular. Elas têm o mesmo ômega. Então, enquanto essa pessoa aqui, ó, que está dentro dá uma volta, a pessoa que está aqui fora também dá uma volta, porque elas têm o mesmo ômega. Então, como o ômega é constante, eu vou poder dizer que a aceleração centrípeta da parte externa dividido pelo raio externo é igual à aceleração centrípeta interna pelo raio interno. Substituindo, então, os dados, ó, a aceleração centrípeta externa ela vai simular a gravidade na Terra. Então, o módulo aqui vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Eu coloco aqui o 10. O raio externo, meio quilômetro. A aceleração centrípeta interna, ela vai simular a gravidade de Marte, 4. E aí eu boto o raio interno aqui, né? Fazendo aqui, pessoal, ó, o x do Xandão, ó, multiplicando em x aqui, ó, certo? Vai ficar 10R é igual a 4 vezes 0,5, que dá 2. Então, o raio interno vai dar 2 dividido por 10. 2 km dividido por 10 dá o que, galera? Dá 200 metros, tá? Então, a gente marca aí a letra A. Tranquilo, pessoal? Bata um printzinho aí, tá certo?